Terceira parcial do SISU liberada, e no vídeo de hoje eu não quero só falar sobre a movimentação das notas. A gente vai ter um vídeo aqui ainda hoje no canal para falar sobre isso com o nosso especialista aqui de SISU, Abdênego. Mas hoje, nesse vídeo aqui, quero falar com você que bateu na trave, que está acompanhando a movimentação e talvez vendo a cada dia ficar um pouquinho mais distante e tá naquela, cara, bad, horrível de ver que talvez você não passe depois de um ano inteiro de muito estudo. Eu tô aqui hoje com ninguém mais, ninguém menos do que Cecília Santos. Tudo indica que primeiro lugar da UFS, 813 pontos de média simples, e que viu ano passado exatamente isso. Fez um notão, já fez uma nota boa, mas não o suficiente no ano passado, teve uns 780 de média, mais ou menos, e saltou para quase 820 de média esse ano, um baita salto, e vai, cara, simplesmente botar primeiro ampla concorrência. É uma história que me lembra muito de uma mentora nossa que já passou aqui no canal, Roberta Monteiro, que saltou de 760 para 815, foi primeiro lugar da ampla concorrência de UFLA, lá em Lavras, Minas Gerais, e agora aqui em Sergipe, Ceci Santos. Doutora, seja bem-vinda. Eu acho que você está aqui nesse momento depois de uma longa batalha e depois de passar por muita frustração e muita tristeza com o Enem, com medicina, com o SISU, eu tenho certeza. Então, assim, eu quero que você compartilhe isso, porque esse vídeo é para acolher quem está nesse momento frustrado com tudo que está acontecendo, mas que sabe que, cara, tem que seguir, porque não tem jeito, a evolução ela está sempre acontecendo, é apenas questão de tempo, né? Se você tiver direcionamento, como a gente fala na pulseira da AM. E eu quero jogar para você, César. Vai lá, dá um resumão aí de como é que foi sua construção, seu ensino médio, antes de chegar nesse resultado tão foda. Oi, gente, meu nome é Cecília, eu sou de Teofilândia, Bahia. Finalizei meu ensino médio em 2020. Tem quantos habitantes na sua cidade, Cecília? Só para Eu acho que mapear uns aqui. 20 mil só. Galera, tipo assim, É para interior do você interior. Pra você, eu duvido que tenha alguma escola lá que, sei lá, use size, entendeu? Ou Não, tem, César? Não não. tem, galera. 20 mil habitantes, eu sou de Natal no RN, e se eu andar 90 quilômetros é cheio de cidade assim aqui em Natal já. Então eu entendo muito. Minha família é de Nova Cruz, que é uma cidade um pouco maior do que isso. Então, assim, qual é o nome da cidade mesmo? Teofilândia. Teofilânia, 20 mil habitantes. Primeiro lugar. Cara, assim, numa federal, porra, é incrível. E aí você terminou o ensino médio em 2020 já querendo medicina? Continua a história. Eu vou parar meu modo Faustão aqui e vou deixar você falar, vai. Isso, eu sempre quis medicina, eu já falava com minha família que eu queria medicina. E eu sempre fui muito estudiosa na escola, né? E aí todo mundo sai com essa ideia. Eu estudo, vou super bem na escola, vai dar certo, assim. E aí 2020 foi a pandemia, inclusive, foi meu terceiro ano, daí entrou a pandemia. Então eu fiz o terceiro ano na pandemia, já foi um baque, assim. E aí fui em 2020, aí fiz Enem, não deu certo, né? Eu tava, inclusive, foi o primeiro ano, teoricamente, que eu estudei online, né? E aí já foi aquele baque, assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? E aí eu tinha que decidir, né? Eu falei, aí chegou o Enem, aí recebi as notas, não passei. Aí, ok, e agora? O que eu faço? Aí tem essa ideia, vou fazer cursinho presencial, vou fazer cursinho online. E aí eu sempre tive a ideia de que eu não queria fazer cursinho presencial, porque eu teria que, como a cidade é pequena, né? Isso. Você teria que andar quantos quilômetros, assim, pelo menos, para chegar numa cidade que já tem um presencial legal? Eu acho que uns 100, 200 quilômetros, mais ou menos. Nossa! Você fica a quantos quilômetros da Bahia, hein? Ou de Salvador, perdão? Eu acho que uns 200 quilômetros, mais ou menos. 250 quilômetros. Você tá mais Mais ou perto menos da fronteira de Minas Gerais ou de Salvador? de Salvador. Tá, tá. Então não é Eu tão, acho não que é é tão, umas 3, não é 4 tão, horas, mais ou menos. tá, não, é uma distância relevante. E aí você, em 2021, então, ficou já no online. Foi, aí eu falei, não, vou começar. Só que assim, a pessoa começa no online, o que eu faço? Quais cursinhos eu escolho? Qual método de estudo? Então eu já tava assim, perdida, né? E aí, eu já comecei 2021 online, né? Daí eu comecei a fazer cursinho online. Só que assim, noção de nada eu tinha, tá? Eu estudava no meu quarto, inclusive esses foram os diferenciais do ano de 2024. Eu saí do meu quarto. Comecei a estudar no quarto e aí não tinha uma noção muito grande de montar plano de estudo, de fazer simulado. Eu não fazia simulado, Você porque só simulado faz pagou muito um cursinho e ficou lá sendo só mais uma aluna dentro daquele cursinho com várias aulas, né? Segui o cronograma, muita aula extensa o dia todo praticamente. Então, e aí cheguei, fui fazer o Enem, assim, e foi o primeiro baque, assim, né? Eu acho que, se eu não me engano, foi o de 2021, foi o primeiro baque. Aí eu, calma aí, tem alguma coisa errada. E aí
beleza. Aí falei pros meus pais, não, vamos mais um ano. Porque é assim, tem que falar com os pais, né? Vamos mais um ano, não deu certo e tal. E aí foi pro de 2022. E aí no 2022 continuei no online, troquei de cursinho, né? Fiz algumas isoladas, né? Já fui selecionando, já fui começando a aprender um pouco, a estudar, mas ainda nada muito relevante, assim, eu diria. Tá, e isso, no caso, ainda online ou foi para presencial em 22? Não, sempre permaneci online. Isso aí, vou fazer online. Falei, não quero Tá, presencial. certo. E aí, assim, uma pergunta, assim, só para mapear. 21, você fez qual cursinho, cara? Essa pergunta pode falar, fica tranquilo, assim, não tem mal nenhum. Foi qual online que você escolheu em 21? Eu fiz o Bernoulli. Caraca, bem caro, né? Foi um baita investimento, né? Foi, porque foi, na verdade, foi na época assim, foi uma transição, né? Eles só tinham presencial e aí entrou na pandemia e eles fizeram online. E aí eu peguei, tava um preço melhor, assim, meus pais falaram, vamos pagar e tal. E aí eu falei, ok, vou investir. E aí fiz o Bernoulli. E a evolução, pouca, muita, média? Eu considero pouca. Tá, tá. Não vou saber falar Tipo em assim, números, mas 2021, você teve quantos pontos de média simples? Você lembra? Menos que 750 ou mais já? não menos, bem menos. Tá. 750, acho que foi Aí, uns 740 por aí. tá. E aí, 22. Como é que foi? Subiu pra quanto de média? Não, 22 abaixou, né? Eu acho que. Não, minto. Porque o que acontece? 2022 foi um Enem difícil. Então, querendo ou Difícil. não, as médias, querendo ou não, até rivalorizou. Então, eu acho que eu Sim, fui mais sim. Quanto mais difícil a prova, 760, maior a RIS. 760, acho que não chegou a 770, o X chegou, foi tipo muito pouco, assim. Eu sei Tá. que eu ficava nesses anos na lista de espera, bem longe ainda, mas eu ficava nas listas de espera. Colocava e aí, E ok. CS, qual cursinho? Mudou ou continuou no mesmo? Não, mudei. Falei, não quero mais. E aí pegou Falei, vários isolados, tipo aqueles de foi. BH e tal. Peguei vários isolados, assim. Peguei, acho que foi um geral e alguns isolados de física, matemática, mas precisava. Tá. E também teve um diferencialzinho que eu conheci algumas pessoas que estudavam online, então eu fiz um grupo, né? E a gente começou a estudar online. E aí essa menina, né, Letícia, inclusive, ela já estudava online há um tempo. E aí ela começou a me dar algumas dicas, me falar um pouco sobre como ela estudava, e eu já comecei a pegar um pouco. Aí eu falei, ok, já vamos indo. Tá. E aí já, tipo, tendo esse apoio, mesmo que não tão grande ainda, né? Porque, enfim. Mas já tendo uma comunidade, ele já foi melhorando. Já. 22 subiu para uns 760 e 23. Me conta como é que foi, assim, mudou o que em 23? Subiu quanto a sua nota? A gente já falou um pouquinho no começo, mas foca em 23 agora. 23, eu falei, não, esse é meu ano. Entendeu? Já aprendi mais ou menos a estudar, já sei, vou focar na minha base. Já tinha mais ou menos uns cursinhos, inclusive foi nesse ano que eu conheci a Amy. Já tinha uns cursinhos certos, assim, mais ou menos, já sabia mais ou menos como estudar. Mas eu cometi um grande erro, inclusive foi o que eu não fiz em 2024. Eu não comecei fazendo simulado. Acho que eu só fiz simulado Cara, no eu ia meio do ano. perguntar agora disso. Até 22, simulado na sua rotina, tipo, não Pouquíssimo. existia, né? Praticamente nada, assim. Era Porque eu aula achava e fazer lista de questão somente, então, né? Eu achava que fazer simulado era quando eu tivesse maravilhosa, assim, com a teoria em 100%, porque eu só queria acertar, entendeu? Fazer simulado para acertar. E CS, junto com esse cuidado de simulado, já tem algum estudo por trás do estudo? Tipo, cara, deixa eu estudar como é que minha semana pode ser melhor. Deixa eu pensar num horário com mais estratégia. Ou ainda era mais, tipo, ver a aula e fazer questão e só. Em 2023, eu comecei a Tá, planejar mais o meu estudo, mas eu ainda estudava no meu quarto. Inclusive, tá. eu comecei a ver uns vídeos da Amy falando simulado, só que já foi pro meio do ano já. Aí, peraí, deixa eu. Eita. Aí, em E 2023. basicamente uma pergunta boa, assim, quando, sei lá, quando até você ver esses primeiros vídeos da Amy na metade de 2023, você não tinha parado ainda para ver um conteúdo sobre estratégia de estudos com calma, ou já tinha e não tinha sido tão bom? Me conta sobre isso. Eu já tinha visto algumas coisas, por exemplo, o sniper de questões, tipo, eu Clássico. já tinha visto, mas assim, eu vi aqueles vídeos e aí eu tentava aplicar e não tava certo, sabe? Sabe aquele de você tentar aplicar um negócio? Clássico. Tipo assim, escutava, não entendia nada, né? Tipo,
pra mim não fazia sentido, entendeu? Eu tentava e não dava certo, e aí falava, lista de revisão sempre, não sei o que e tal, e eu falei, gente, meu Deus, não consigo fazer isso, socorro. Eu tava Cara, assim, isso é socorro. foda. A minha preparação, eu falo isso o tempo inteiro, eu acho que esse vídeo vai alcançar muita gente, então, cara, vou falar mesmo pra soltar aqui do meu coração. Porra, me preparei pra passar em 2017, né? Eu entrei em 2017. Meu primeiro e graças a Deus único ano de cursinho. Só tinha uma pessoa falando sobre estratégia naquele tempo, e era um careca que parou de produzir conteúdo já hoje. Ele era dono de várias escolas em Goiânia e tal. Muita gente aí vai saber, quem é mais das antigas vai saber. Cara, eu ficava revoltado, porque era muito difícil o que ele falava. Tipo assim, ele inventava sigla o tempo inteiro. E, cara, tipo, era tudo muito complexo. Sempre parecia que era algo impossível de fazer e, tipo, ultra secreto da cabeça dele. E você tinha que pagar o curso, porque no curso lá dele ia ficar muito mais fácil. E nem tinha mentor individual, galera. Tipo, não era, paga pra ter meu mentor individual. Não, não era isso. Era só paga pra ver ainda mais aula e ficar ainda mais confuso, entendeu? Tipo, essa sempre foi a minha grande revolta com preparação para a medicina, porque a estratégia é para ser simples, porque o seu cérebro é uma máquina que funciona simples. As melhores máquinas sempre funcionam de forma muito simples. O seu cérebro é a melhor de todas. Então, assim, eu ficava, porra, por que ninguém explica isso com calma, com paciência? E até eu sempre falo isso para todo mundo, aproveitar que vai ter bastante audiência aqui, com certeza. Cara, leiam o livro Aprendendo Inteligência do professor Pierluigi Piazzi. É a base da metodologia da mentoria. Claro que a gente foi melhorando muita coisa e atualizando, né? Porque é um livro bem antigo. Mas, cara, esse cara escreveu esse livro em 1990, eu acho. Você lê e você faz, cara, é tão simples. E pronto. Tipo, ninguém explica tão simples. É impressionante. Então, que bom que em algum momento você conheceu a AM, né? Mas até esse momento, então, sua rotina não era tão estratégica ainda, né? Era muito Não era. difícil, né? Tipo assim, eu já tava um pouco melhor, assim, eu já tinha uma teoria ok. Inclusive, em 2023 foi quando eu realmente comecei a aprofundar minha teoria certinho, cronograma, prioridade, enfim. Mas ainda não era aquela coisa, ai meu Deus, tipo, certinha, não. Estratégia certa de prova, não era. E aí eu lembro que de julho para agosto, mais ou menos, de 2023, eu conheci a Amy. Eu comecei a ver uns vídeos, acho que foi seus, inclusive, falando de simulado, falando do mentor, falando da preparação. E aí eu entrei no vídeo, assim, bem despretensiosamente, né? Entrei e eu falei, tem algo que eu preciso. Eu acho que tem algo que eu preciso. Faz sentido, né? E aí eu entrei na EMI, se eu não me engano, foi em agosto de 2023. Peguei com o mentor, inclusive foi Lari, minha mentora. Larissa Freitas, do Larissa Casal na Freitas. Med? Foi ela que foi Que minha mentora. legal, que legal. E aí a gente começou a montar, e aí eu lembro que a gente começou a montar meu cronograma, né, de estudo, de revisão. A revisão da EMI é maravilhosa, entendeu? As 2 semanas são perfeitas, assim. Eu já entrei e falei, meu Deus. Então, em 23, você já viu a revisão pela M. Já vi a revisão pela EMI. Foi. Que massa, e legal de saber. Química, física, biologia, matemática, que legal. Foi, eu já vi a revisão pela EMI, a Lari montou meu cronograma, e eu já tive um primeiro baque, assim. Eu falei, tem um cronograma certinho do que seguir. Ela colocou certinho as matérias, utilizou minha individualidade. Eu falei, eu gosto disso e disso. E aí ela montou certinho e eu já comecei com a revisão da EMI. E aí eu lembro que os simulados também com as resoluções. E eu falei, deu um start assim. Eu falei, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu preciso. E aí eu fiz a revisão toda da EMI e tal. Também, acho que uma semana antes, ela montou o meu cronograma, né, da semana pré-ENEM, do primeiro dia e do segundo dia, então eu cumpri certinho, fiz tudo bonitinho. Só também teve um erro que eu cometi em 2023, que assim, geralmente na semana do ENEM, é mais pra gente descansar, pra gente fazer alguns simulados. Eu não, eu acelerei. Assim, Porque eu você passei... tinha feito pouco simulado, né? Então tava naquela energia, que é muito... Galera, quando você faz simulado com a prova boa, com a resolução organizada, fica viciante fazer prova, cara. Eu entendo muito essa sua energia aí, sério. A gente vê isso muito com vários alunos. Então, aí tinha as resoluções, e aí eu falei, não, eu vou acelerar aqui. E aí eu lembro que eu ficava até 2 horas da manhã estudando, assim, esse foi meu grande erro. Não, meu Deus! Minha mãe, eu lembro da minha mãe é muito emblemática nisso, né? E ela, minha mãe, vai dormir, você vai ficar doida de estudar. E aí eu falei, não, mãe, vai dar certo, calma, vai dar certo. E aí eu lembro, e aí pronto, em 2023 eu entrei na M, né? Fiz a revisão da M, e aí eu me mudei, entre aspas, lá pro fundo. Aí coloquei uma mesinha, não tem nada no quarto, coloquei uma mesinha e fui pra lá. Tipo assim, eu acho que foi em agosto, mais ou menos. Foi aí que eu comecei, eu saí do meu quarto, né? E aí fui estudar lá no quartinho. Animal. E fez muita diferença, porque o que acontece? Eu acordava, eu desligava meu celular,
e ia para lá. Daí eu começava a estudar, fazer toda a revisão, seguir meu cronograma. Então já foi um início assim certo. E aí, voltando. E aí, beleza, fiz o Enem, fiz o primeiro dia, fui muito bem no primeiro dia. Passou, fiz o cronograma do segundo dia, fui pro segundo dia, fui bem também, ok. Eu acho que, se eu não me engano, eu fiz 150 a mais acertos em 2023 também. Já fui muito E boa. a redação veio quanto? 920, eu acho. E aí conseguiu fazer mais de 780 de média, né? Foi mais 680. E eu mandei, inclusive, pra Lari, eu falei assim, Lari, eu acho que vai dar e tal, antes de ver até rir, né? Que foi horrível. Falei, acho que vai dar e tal, não sei o quê. E aí saiu as notas. Quando eu abri aquelas notas, eu falei, não vai dar. E foi o primeiro baque, assim, eu falei, não vai dar. Será que vai dar? Não vai dar. Talvez. Eu fiquei assim, né? Mais ou menos, porque, meu Deus. E aí entrou o Sisu, né? Coloquei lá minhas notas e não deu, eu fiquei na lista de espera. Inclusive, eu acho que eu passaria na lista de espera, mas eu esqueci de colocar na lista de espera. Nossa! Eu esqueci, eu esqueci de confirmar lá na lista de espera. E aí. Pessoal, não é daria. automático. A confirmação não é automática. Você tem que clicar lá. Você tem que clicar. E aí eu não fiz isso, né? Eu acho que eu tava tão nervosa com isso de, tipo, eu achei que daria de primeira e não daria. E foi uma loucura na minha cabeça. E aí não fiz isso. E aí eu lembro que meu padrinho também sempre me acompanhou nessa trajetória. Ele mandou assim. E ele me mandou, né? Quando saiu a lista de espera, seu nome não está na lista de espera. Eu falei, como assim não tá na lista de espera? E aí foi um outro baque, assim, tipo, meu Deus. E agora? Tipo, estudei um ano todo, tava muito próximo, com certeza ia passar. E não coloquei na lista de espera. Caralho, nossa, nossa. Não... Ah, tá, continue. Águas Não, todo mundo passadas, ficou águas assim, passadas. todo mundo ficou Águas acertou. passadas. Só que assim, eu sempre tive uma mentalidade muito forte no sentido de, tipo, passou, vou estudar. E eu lembro que eu fui contar pra minha mãe. E assim, foi o que mais me doeu no ano de 2024, quando eu comecei a estudar. Eu falei pra minha mãe, falei, olha, não vai dar. Tipo assim, não colocando na lista de espera. Foi um soco no meu coração, assim, né? Ver ela, tipo, porque ela queria que eu realmente já passasse pra eu sair de casa. Todos os pais têm isso. Sair de casa, conhecer o mundo, não sei o quê. Minha mãe queria muito isso, né? E aí ver ela triste, mas assim, eu falei, não, esse ano vai ser o meu. 2024 vai ser o meu ano. Entendeu? Vai ser. E aí eu comecei. Aí já mudou tudo. 2024, já comecei, já mudei, fui pro quartinho que tinha lá atrás, montei assim, coloquei mesa, coloquei cômoda para colocar livro. E já tinha eu mesmo já utilizando, né, a estratégia da Lari, do cronograma da Lari. Já iniciei o ano, já bem certinho, já sabia montar meu cronograma, sabia montar, já comecei fazendo simulado, que foi uma diferença muito grande. E aí, o que acontece? Eu queria iniciar com a Amy, só que tinha o baque de mãe, não passei, mãe, não coloquei na lista de espera. E aí, mãe, vou ter que comprar os cursinhos tudo de novo. Aí eu falei, não, vamos começar aos poucos. E aí eu comprei um cursinho bem geral mesmo, e uma isolada só. Falei, não, só isso que eu preciso por enquanto, só isso que eu preciso. Só um cursinho geral e uma isolada. E aí eu comecei a estudar. Inclusive, acho que o geral foi o Chapéu do Mago, não sei se você conhece, que tem todas as matérias. E aí eu comecei a estudar e tal. E uma grande diferença, comecei já fazendo simulado. Ainda faltava Você já teoria. sabia, né, o que fazer. Já sabia o que fazer. Inclusive, eu vi os vídeos da Amy, né, do funil lá, de consolidar e tal. Vi todos os vídeos que eu tinha para ver. Assim, você realmente... aprende a ser seu próprio mentor aqui na M, né? A gente faz questão de ensinar isso para que você não fique só dependente do mentor. O mentor é um extra, é um algo a mais. Mas vi tudo, assim, vi toda a teoria que eu precisava de estratégia de estudo mesmo, assim. Eu realmente vi os vídeos e anotei, eu tenho anotado até hoje, inclusive, e falei, não, pronto, é isso aqui que eu preciso. E aí, eu separava, né, fazia teoria bonitinho, fazia as questões, inclusive comecei a pegar questões de um nível um pouco maior, de outros vestibulares e tal. E aí, ok. E aí, tudo certo. E aí, eu lembro que do meio do ano, acho que também mais ou menos em agosto, eu já sabia que eu ia pegar a revisão da Amy. Eu falei, já era meu plano, entendeu? Já tinha tudo arquitetado. E aí, eu peguei a revisão da Amy, né? E aí, a minha mentora foi a Elo, né? Tá. E aí, beleza. Aí a gente, inclusive, a Elo me elogiou bastante, né? Ela falou assim, você já tem tudo encaminhado. Ela falou, né?
ela me elogiou muito, assim, a gente foi montando o cronograma, eu fui falando mais ou menos, e ela, juro pra você, que ela ficou, tipo assim, encantada, porque eu já sabia praticamente tudo o que fazer, né? Você já tinha a maturidade de 2023, da etapa do final do ano com Larissa, Larissa, e isso. aí em julho entrou de novo para dar o tapa final, lapidar o diamante ali, né? Foi, mas assim, eu sabia exatamente o que fazer. Tipo, com toda a estratégia, com tudo que eu peguei da Amy, eu já sabia exatamente o que fazer. Então eu entrei lá em. Galera, vocês estão vendo aqui agora a prova viva. Tipo, a AM te ensina a estudar. Não é que você vai ser dependente do mentor, como acontece em algumas mentorias que a gente vê por aí. É o contrário exatamente, tá? Assim, a mentoria surgiu da minha jornada para a aprovação em medicina e o intuito era esse, cara. Não queria tornar ninguém dependente, porque eu ficava puto com os mentores que faziam você ficar dependente deles. E, inclusive, ponto importante, a revisão da AM começa no final de julho, tá? 1º de agosto já tem conteúdo da revisão na plataforma. Então isso é uma revisão de verdade, não é aquela coisa de um mês de aula, porque isso é uma merda, assim. Não, Fica e é uma atravessado revisão, ali. literalmente é uma revisão, assim, pensada em cada ponto. As Estratégica. As listas. aulas são estratégicas. Não, é maravilhoso, assim, as aulas são bem pequenininhas, tipo, você consegue fazer, é algo que você consegue fazer. Não é aquela revisão de 1 hora que você tem que ficar vendo aula, 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 não é. É literalmente tudo certinho, simulado. Nossa, essa parte aqui, presta atenção nessa parte, que foi os simulados da revisão. Eu fiz todos os 12 simulados eu fiz. E aí, é incrível, né? E eu nunca me preocupei muito com erro. Para mim, erro era um negócio para você melhorar, né? Para eu ver como que era. E aí eu comecei a fazer os simulados da M. E aí chegou nos simulados do segundo dia de naturezas. Teve um simulado, acho que foi os primeiros simulados, eu já acertei 30 acertos. 30 acertos, juro pra você. E aí eu olhei para aquilo e falei, não é possível. Como assim? 30 acertos. Mas eu falei, aí eu mandei mensagem pra Elo, né? Aí a Elo falou, não, mas calma, tá todo mundo assim, o simulado é um nível um pouco mais acima mesmo, pra preparar e tal. Eu falei, não acreditei. Falei, vou apostar minhas fichas, entendeu? E aí, peguei as 15 questões que eu errei, corrigi bonitinho, aprofundei, utilizei as aulas, né, de resolução. E aí eu lembro eu lembro muito, assim, quando eu abri o Enem, né, 2024, em naturezas, e eu vi aquela prova conteudista, eu falei, é a minha prova, vai ser a minha prova, porque eu me preparei para isso, né? E eu falei, de graças a Deus. Falei, ainda bem que os simulados da M eram complicados na parte de natureza, ainda bem que eram conteudistas, porque eu fiz o simulado, eu juro assim, eu fiz maravilhosamente, entendeu? Eu fiz assim, não, eu sei fazer isso aqui. Então essa foi a minha sensação, eu sei fazer isso. Eu não me desesperei, eu fiz exatamente o que eu planejei. Eu pulei algumas questões, mas eu só sabia que eu ia voltar e eu ia saber fazer, porque eu fiz isso de estratégia. Então eu fiz exatamente o que eu planejei. E aí, tipo, matemática, a mesma coisa. Tipo assim, eu fiz tranquilamente, entendeu? Eu achei o nível da prova um pouco difícil já pra falar. Tipo assim, eu vi que tava um pouco complicado, tava mais conteúdo de naturezas. Mas em nenhum momento eu me desesperei. Eu acho que esse foi o grande diferencial. Porque eu tinha me preparado tanto, eu tinha feito tantos simulados complicados, então, assim, corrigido tanto, que eu cheguei no dia lá e eu falei assim, é a minha prova, eu sei o que fazer. E eu fiz exatamente o que tinha pra fazer. Juro, eu não mudei uma vírgula. Que foda, que foda. Acho que para dar uma palavra final, assim, o que é que você diria do cursinho mesmo em si da AM, né? Porque a galera vê a AM como a parte do mentor. Mas é o que o César está aqui falando. Assim, o maior diferencial para ela foi a revisão. Foram as aulas dos isolados da revisão, foram os simulados da revisão, as resoluções da revisão, as listas da revisão. Que os nossos professores montam, enfim, tudo autoral. Então, cara, conta aí, César, pra gente fechar essa primeira parte, porque, enfim, depois eu quero um vídeo completo, a gente vai vir para cá até com o Elo também. Então conta aí o que, é que você achou da revisão mesmo, assim, do cursinho da AM. Eu diria que nunca vi nada parecido. Em todos os cursos que eu fiz, nos 4 anos, nunca vi uma revisão assim. Eu juro que eu entrei na revisão e eu falei, meu Deus, é isso. Assim, é o que eu preciso. Eu juro pra você que foi o que eu pensei, é o que eu preciso. Porque inclusive, as listas da revisão são maravilhosas, tá? São muito boas. São Tipo todas assim, autorais, inclusive, galera. são muito, juro pra vocês, são muito boas. O nível é muito bom, as resoluções são muito boas. Eu nunca vi nada de qualidade tão parecida. Cara, que foda. Na moral, é incrível. E aí você fazia bem direitinho. De segunda-feira fazia matemática, terça-feira física, quarta-feira química e quinta-feira biologia. Isso, eu não lembro se foi exatamente nessa sequência, porque eu tinha uma divisão de matérias um pouco diferente. Mas eu fazia, Sim. tipo, de segunda a sexta, as listas e a revisão da M, certinho. Durante de julho até novembro. E simulado, é claro, né? Simulado. Porque o bom da revisão da AM é ela deixa tempo para você ter um volume alto, alta volumetria de simulado. Simulado certinho, todo sábado.
de tarde, simulado da M e correção, sempre. Não faltei uma semana, sempre certinho. Pessoal, é isso. A história de alguém que perdeu uma vaga ou bateu na trave, enfim, diga-se como a gente preferir, lê-se como preferir. Mas ano passado certamente lidou com muita frustração. Sim. Confiou, se resignou, né? Foi muito resiliente na jornada. Cara, confiou muito em Deus nessa jornada, porque eu acho que eu sempre falo isso, é confiar nele, é confiar nos planos que ele tem para cada um e agora vai comemorar aí em mais alto nível, primeiro lugar, cara. Isso é muito foda. E ó, turma, sigam no Insta, já fiquem lá, CS, avisa aqui quando abrir as vagas, porque se Deus quiser, bastante em breve aí, CS como mentora na AM, retribuindo para vestibulandos o que ela recebeu aqui da plataforma e da metodologia. É claro, CS, você não sabe o quanto eu fico feliz com isso aqui, cara, é sério. Obrigadão. E, ó, vai ter muito conteúdo para você que tá vendo esse vídeo com o CS, com todos os nossos outros aprovados ainda. Esse aqui foi o primeiro pra gente já deixar um gostinho do que vai vir aí. CS, brigadão. Cara, manda um cheiro e um abraço pro seu pai e pra sua mãe que confiaram, que apoiaram, que organizaram um quartinho. Enfim, assim, realmente expressar minha gratidão em nome de toda a mentoria por essa confiança que você teve na gente. Pela qualidade da M. Tamo junto, cara. Já já você vai fazer parte disso. É isso. Brigadão. E ó, turma, você que tá vendo esse vídeo, lembra que é apenas questão de tempo. Se você tiver direcionamento, sai ser uma prova viva disso. Tamo junto. Até o próximo conteúdo. Já se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo e bora que já tem mais. Valeu!